Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje, nesse dia que o Senhor fez. E aqui estamos mais uma vez para podermos fazer e ter um tempo de estudo, um tempo de aprendizado muito importante da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Tessalonicenses pelos domingos de manhã. E aqui estamos para novamente darmos prosseguimento aos estudos. Hoje nós gostaríamos de falar com os irmãos a respeito de 1 Tessalonicenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Uma palavra muito importante, uma orientação muito interessante, uma preocupação muito grande aqui que Paulo vai transmitir para os queridos, para a igreja, quem Paulo vai usar para consolar a igreja lá dos Tessalonicenses. Paulo está em uma cidade diferente, está em Corinto, ele está muito preocupado como que anda os seus queridos, como que andam os seus amados, como que andam as pessoas que ouviram o Evangelho e como eles estão se comportando na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia. É assim como nós estamos passando, como nós estamos vivendo nesse momento, nessa dificuldade. Então Paulo está preocupado com os queridos, assim como nós todos também estamos preocupados. Então aqui, queridos, eu quero falar com vocês a respeito das marcas de um pastor de almas. As marcas de um pastor de alma. Para isso, eu quero ler primeiramente com vocês o texto que nós estaremos estudando nesse momento, que é exatamente 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13. Acompanhe comigo, pega a sua Bíblia, abra ela, e assim vamos ler e acompanhar esse texto. É o Novo Testamento, depois de Atos, depois de 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses. Vamos chegar em Tessalonicenses, amém? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, percebeu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamo-nos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para que, em benefício da vossa fé, confirmar-vos, exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé, do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejamos muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Orando noite e dia, com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirigiu-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor um com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade e isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vida do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Vamos orar.
Nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor, antes mesmo de nós existirmos, o Senhor já planejou e já cuidou de todos os detalhes da nossa vida. E aqui nós estamos nesse momento, por essa oportunidade, Deus, para ministrar aos irmãos, Deus, para que possamos ser também ministrados pelo Senhor através da ministração da sua palavra, da leitura e do estudo dela, Deus. Por favor, Deus, nos encha do que nós precisamos, do que nós carecemos, do seu amor, da sua graça, misericórdia e amor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que nós vamos ter para honrar e glorificar o seu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Muito bem, queridos, vamos lá. As marcas de um pastor de almas. Quais são as marcas de um pastor de almas? Aqui vamos falar a exemplo de Paulo. Paulo, sobre aquilo que ele estava passando, sobre aquilo que ele estava necessitando, sobre aquilo que ele estava se preocupando. Então, assim, as marcas de um pastor de almas. Então, como a igreja ela deve se manter firme em sua posição em meio às tribulações. A firmeza da fé dos crentes tessalonicenses é o grande foco desse capítulo, A firmeza da fé. Como está a sua fé? Como está a nossa fé no meio dessa tribulação que nós também estamos passando aí, desse vírus, de todas as igrejas que tiveram que fechar novamente, abriram por algumas poucas semanas, 3 ou 4, às vezes até um pouquinho mais de um mês, mas agora estamos aqui novamente reclusos, mas nós não estamos calados. Isso que é o mais importante. Glória a Deus que nós podemos utilizar dos veículos de comunicação da internet para conseguirmos também passar aos irmãos, comunicar aos irmãos a palavra que é viva, que é verdadeira e que é eficaz. Então Paulo, como pastor, ele também tem essa preocupação com a igreja de Tessalonicenses, com o sentido espiritual da igreja, como que eles estão, porque Paulo ele havia tido que fugir, ele foi perseguido lá em Tessalônica, quando estava lá na cidade, então ele teve que meio que fugir para Bereia por causa de uma agitação social que ocorreu com os judeus e com os gentios. Então Paulo foi obrigado a se retirar lá de Tessalônica. Paulo, como pastor, ele se preocupou bastante com o bem-estar das pessoas, com o bem-estar das ovelhas, de como elas estavam, como que estavam passando, porque ele não aguentava mais ficar naquele momento em que as pessoas pareciam que estavam perdendo o foco, perdendo o interesse de conhecer a palavra de Deus. Então ele estava angustiado. Como que está passando as pessoas? Como que estão? O que está acontecendo com os tessalonicenses? Eu não tenho notícia. Então Paulo ele está ficando muito angustiado com isso. Então Paulo, ele se coloca de joelhos. Nós vamos ver que ele vai orar, que ele vai clamar, que ele vai enviar uma pessoa para estar com os tessalonicenses, porque ele quer ter resposta dos tessalonicenses e quer que os tessalonicenses recebam resposta de Paulo, Porque Paulo, além de pastor, ele não era assim considerado como um mercenário, aquele que busca o dinheiro. Ele era pastor de alma, ele está preocupado com a alma, com o espírito das pessoas. Ele não era uma pessoa que desejava riqueza, mas desejava que as pessoas conhecessem a Jesus verdadeiramente. Ele até escreve lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, dizendo assim: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Paulo era como uma vela, ele sempre brilhou da mesma intensidade do começo do ministério até o final da sua vida. Foi intenso da forma que foi. Então aqui nós estamos para exatamente estudar isso, como que eram as marcas de Paulo como pastor na igreja de Tessalonicenses. Então a primeira é que Paulo ele envia à igreja um consolador. Quem é esse consolador? Vamos ler aqui novamente. Versículo 1 ao versículo 15, Tessalonicenses capítulo 3, fala assim: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Por quê?
vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Então o versículo 4 fala assim ainda: pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então aqui Paulo está preocupado com os Tessalonicenses, está preocupado com a fé dos Tessalonicenses. Então nesse capítulo vamos ver muito sobre fé, como está a sua fé, como foi a fé. Versículo 2 falou de fé, versículo 4 falou de fé, versículo 5 fala de fé. Vemos como que é essencial a fé para nós. Então Paulo ele envia um consolador, porque Paulo ele tem cuidado, ele tem um zelo por aquela igreja. Porque Paulo ele não era apenas um evangelista, que ele foi lá e evangelizou a cidade, as pessoas foram alcançadas para Jesus e foi embora, então ele foi buscar um outro campo para evangelizar, e assim deixou aquelas primeiras pessoas evangelizadas, deixou. Não, ele estava preocupado. Como que estão aquelas pessoas? Como que estão elas? Então eu preciso que alguém vá lá para ver essas ovelhas, para ouvir essas pessoas. E Paulo ele era isso. Porque Paulo ele era também mãe e também um pai daquela igreja. Como mãe, ele cuidou daqueles crentes, daquelas pessoas, daqueles cristãos. E como pai, ele ensinou. Ele preferia ficar sozinho do que deixar aquelas pessoas sozinhas. Ele preferia ficar abandonado do que abandonar aquelas pessoas, né? Então assim, ele estava pronto a fazer com que a sua vida sofresse para o bem-estar das outras pessoas. Ele se preocupava muito com o bem-estar daqueles irmãos, daqueles crentes. Então Paulo ele era zeloso nessa parte, ele era cuidadoso com isso. Por isso que ele envia então Timóteo. Versículo 2 ele fala assim: e enviamos o nosso irmão Timóteo. Quem era Timóteo? Qual que era o caráter de Timóteo? Ele era um obreiro crente. Timóteo era irmão. Ele era chamado nosso irmão. O que é irmão? É aquele que pela graça soberana pertence à família de Deus em Cristo. É aquele que foi salvo, aquele que reconhece Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, quando nós reconhecemos isso, e quando meu próximo reconhece isso, outro alguém também reconhece isso, que é crente, que é cristão, nos tornamos irmãos pela fé. Timóteo, ele não era profissional naquilo que ele fazia como obreiro. Eu sou um obreiro profissional, eu fui treinado, fiz assim, fiz aquilo do outro. Não, ele era fiel. Ele era fiel àquilo que era incumbido a fazer, porque ele era crente, ele era cristão, ele fazia com dedicação. Não podemos conduzir o povo de Deus a uma experiência profunda com Deus se nós mesmos não temos intimidade com o Senhor. A vida do ministro é baseada no seu ministério. Então assim, Timóteo também era um obreiro servo, ele se colocava à disposição, ele se colocou à disposição muitas vezes para Paulo sobre aquilo que Paulo necessitava. Como Timóteo era mais jovem, mais novo nas suas funções, então quando Paulo precisava de alguma coisa, Timóteo faz isso. Timóteo já ia lá e fazia, porque ele era servo, ele era um ministro. Aqui a palavra de ministro, Timóteo, ministro de Deus, também quer dizer que ele era servo, servos nas mãos de Deus. Então assim, e na mão daquilo que Paulo necessitava. Porque quando Paulo precisou, Timóteo foi para Tessalonicenses, é esse caso. Timóteo foi para Corinto. Timóteo foi para Filipos. E aqui está novamente Timóteo sendo usado para o Evangelho de Deus, em prol do Evangelho de Deus. Porque o Timóteo, o ministério de Timóteo, não era um ministério de prestígio pessoal. Eu sou muito prestigiado, sou muito bom naquilo que falo. Não, Timóteo ele estava a serviço de Deus e dos irmãos e não do seu próprio serviço. Ele estava pronto para se dar, para se doar, não para só receber. Quantos de nós estamos prontos para se doar? Às vezes é muito fácil receber, é muito fácil ser agraciado, é muito bom ser presenteado, mas a Bíblia nos diz também que dar do que receber. O quanto nós estamos nos doando, se doando.
Então aqui Timóteo, ele pastoreava a igreja para servir e não para ficar rico. Porque Timóteo também ele era um obreiro encorajador. Estava disposto a encorajar a igreja. Ele queria que a igreja fosse encorajada para, em benefício de vós, da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Então aqui estava Timóteo, o obreiro Timóteo estava falando a respeito daquilo que era para fortalecer e encorajar os crentes de Tessalônica. Porque eles estavam inseridos numa sociedade totalmente imoral, totalmente sem restrições carnais, era basicamente quase tudo livre. Carnalidade era quase solta, bem solta mesmo. Então os crentes precisavam ser encorajados a permanecer firmes no meio dessas provas. Então Timóteo vai lá como um consolador, como um amigo. Ele não vai lá com uma vara e vai lá para chicotear todo mundo. Ele vai com um cajado para trazer o sentido de pastor. Eu vim para trazer vocês para perto de mim. Eu vim para cuidar de vocês. Eu vim para dar a minha vida também em favor da vida de vocês. Então aqui está Timóteo nessa situação porque a igreja está passando por uma tribulação. E a tribulação, vemos que faz parte da agenda de Deus. Quando eu falo assim, porque vós mesmos sabeis que estamos designados por isto, pelas tribulações, a fim de que ninguém se inquieteis com essas tribulações. As tribulações estão na agenda de Deus. Tribulação. O que é a tribulação? A tribulação não é um acidente, mas é o apontador de Deus para as nossas vidas. Está nos preparando, está nos qualificando, está nos moldando, está nos forjando melhores para a nossa vida. Temos que esperar sofrer por amor a Cristo. Não ficarmos assim preocupados, não estranhar a perseguição. A parte normal da vida cristã é isso. Nós vamos ser perseguidos. Então, para isso, as perseguições vêm para fortalecer a nossa fé. Os crentes são perseguidos porque eles não são deste mundo, eles são chamados do mundo. Nós somos chamados do mundo, nós somos desse mundo, mas somos chamados do mundo. Eles não amam o mundo, não são amigos do mundo, não se conformam com o mundo, por isso o mundo os odeia, porque nós não fazemos parte do mundo. Isso é verídico. Vemos quando falamos, você é crente, você é cristão. Então a primeira pergunta que vai, você não bebe então. Então já vem, então você não bebe? Por que você não bebe? Porque você é cristão? Você é crente? Você é pastor? Você é membro daquela igreja? Você é discípulo daquela igreja? Então vem isso. O mundo nos odeia porque nós não seguimos o curso do mundo. Nós seguimos e tentamos sempre seguir o curso de Jesus, o curso de Deus, que nos trouxe para que possamos caminhar por esse curso. E o caminho por esse curso nem sempre é um caminho fácil, é um caminho exatamente cheio de tribulações. E às vezes a tribulação ela traz uma inquietação na igreja, faz com que a igreja fica meio preocupada, meio inquieta, porque é quando a igreja deixa de olhar a vida na perspectiva de Deus, ela fica inquieta, fica perturbada, desanimada nas tribulações. Então ela fica muito frustrada nisso. E é exatamente nesse momento que Satanás ele vem e usa as suas armadilhas para tentar os cristãos, tentar os crentes abandonarem a fé no meio da prova que Deus nos dá para nos fortalecer. O inimigo usa para tentar nos derrubar. Então, assim, a tribulação que Satanás produz é exatamente para nos destruir. Ele quer que nos destrua. Deus está nos provando, então Satanás às vezes ele usa aquela brecha para fazer com que nós venhamos a ser destruídos. Porque o que Satanás quer? Satanás quer que nós pensamos assim, que é impossível amar a Deus, é impossível amar a Deus sobre todas as coisas, é impossível amar a Deus sobre o dinheiro, sobre a família, sobre os amigos, sobre a saúde. Fala assim, não tem como. E às vezes é onde nós caímos. Foi isso que Satanás quis fazer com Jó. Mas ele é rico, ele tem tudo isso, ele tem muita família, ele tem muitas riquezas, vamos tirar isso tudo. Então quando Jó perdeu tudo que ele tinha,
Jó ainda assim não pecou contra Deus e foi aprovado por Deus. Então, porque as tribulações, elas trazem sérios riscos à causa do Evangelho. Por quê? O tentador vos provasse e se tornasse inútil no nosso labor. Aqui está no versículo 5, finalzinho, fala assim: o tentador vos provasse e se tornasse inútil no nosso labor. Então aqui Paulo, ele envia Timóteo para fortalecer a igreja. O ministro e o seu ministério estão juntos para um combate contínuo e sem intervalo. É um combate contínuo, não tem descanso, não tem intervalo. É a mesma coisa que o inimigo. O tentador, ele não descansa, ele não dorme, ele não tira férias. Ele insistentemente ataca aqueles que estão fragilizados e quer realmente devorar. É como um leão que ruge, aproveitando um momentinho que a presa está lá toda tranquilinha para ele agarrar. Esse é o inimigo das nossas almas. O tentador exatamente tenta isso. Quando nós estamos ali todos relaxados, cansados, ele vem para nos pegar, nos abocanhar, tentar nos destruir. E aí, então, que muitas pessoas abandonam a fé. Por esse motivo, no meio do espinheiro das provações, escandalizando-se com o Evangelho. É isso que acontece. Precisamos estar atentos para nós não abandonarmos a fé no meio da prova cristã. Amém? Paulo também, então, ele recebeu da igreja notícias consoladoras. Então, ele enviou Paulo para lá fortalecer os irmãos, para que os irmãos não venham enfraquecer na fé por causa das tribulações e por causa do tentador. E então ele recebe boas notícias. Versículos 6 e 8 fala assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos se é que estáis firmados no Senhor. Então aqui tem as boas notícias da relação dos crentes com Deus e com o apóstolo. A boa notícia da relação dos tessalonicenses com Deus, o nosso Criador, e com Timóteo, e assim também com Paulo, as lembranças que ele tem. Então mesmo Timóteo, que ele representa Paulo perante os tessalonicenses, é o mesmo Timóteo que representa os tessalonicenses perante Paulo. Então ele traz boas notícias. Eles estão firmados na fé. Glória a Deus. Amém. Então eles estão numa correta relação com Deus, estão também numa correta relação com Paulo. Eles têm recordações. Paulo foi fundamental para o conhecimento da fé, para que abrisse meus olhos espirituais. Então eles tinham essa boa relação, tanto no horizonte como no vertical. No horizonte com Paulo, como pai da fé, como ministro do evangelho para eles, e no vertical com o Pai Criador, com Deus. Então aqui eles estavam certos. Então eles estavam certos porque as boas notícias que consolam a Paulo em meio às suas lutas. Porque Paulo, ele estava enfrentando uma grande privação, uma grande tribulação lá em Corinto. Então quando ele recebe essas notícias, ele também fica muito alegre. Ele recebe a notícia que os crentes lá estão firmes na fé. Então Paulo, ele também abre seu coração e ele fala suas emoções. Graças a Deus, que bom que eles estão firmados. Aleluia, isso é importante, isso faz bem para o corpo. Porque Paulo, ele não é um super-homem, ele não é super crente. E nós também não devemos tentar ser o que nós somos. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e precisamos de Deus para nos orientar. E precisamos da Bíblia para trazer as instruções para as nossas vidas. Esse é o fundamental. Essa é a notícia que deve nos consolar. Outra notícia boa foi que revitalizavam o coração para continuar a obra. Então assim o coração estava sendo moldado, estava sendo revitalizado, estava trazendo novas energias, nova força para continuar a obra. O versículo 8 fala assim: porque agora vivemos se é que estáis firmados no Senhor. Então a firmeza na fé daqueles crentes novos e perseguidos traz um novo alento para o coração do velho apóstolo. Fala assim: nossa, estão sendo perseverantes.
Amém. Então meu trabalho teve importância, meu trabalho está sendo maravilhoso. Glória a Deus. Porque ele precisava saber que a igreja ela estava caminhando firme em amor e firme na fé. Esperamos que você também esteja seguindo o mesmo curso. Caminhe firme no amor e na fé. E tem esperança da volta de Jesus. Porque é isso que nós estamos também aprendendo aqui com Tessalonicenses. Termos esperança para a segunda vinda de Cristo. Está muito próximo, está chegando bem perto. Continuando. Paulo também ele orou pela igreja. Então no versículo 9 até o final do versículo 13, então fala assim: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Versículo 10. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirigiram-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Vamos lá, Paulo, ele não podia ir a Tessalonicenses, estava impedido de estar em Tessalonicenses, mas ele podia fazer uma coisa que todos nós também podemos fazer: orar. Podemos orar. A oração, ela não está limitada ao tempo, não está limitada ao espaço, está limitada ao nosso coração. Precisamos orar. Você pode fazer mais por uma pessoa de joelhos orando por ela do que trabalhando para ela. Olha só que maravilha. Proteção espiritual é importantíssima. Como é importante saber que alguém está orando por nós. Como é satisfatório saber que alguém orou por mim, orou por você e você recebeu: estou orando por você, eu oro por você. Isso é maravilhoso. Então Paulo ele orou para que eles pudessem ter uma fé madura, amadurecer a fé. A nossa fé ainda não é perfeita e precisa de reparos continuamente. Essa palavra de reparos é a mesma que de consertar aquilo que está furado, tapar aquilo que está passando água, está passando algo assim, então precisa ser reparado, precisa ser tapado, precisa ser consertado. Precisamos remendar os buracos das brechas do nosso escudo de fé. Precisamos remendar. Porque se nós não remendarmos, é exatamente por aquele buraco que os dardos do inimigo passam e nos acertam e querem causar a nossa destruição. Havia membros naquela igreja que eles estavam desanimados, que eles estavam assim um pouco frustrados com aquilo. Então, a fé, ela é como um músculo que precisa ser exercitado e só se fortalece com exercício, né? Quando você faz academia, quando você faz ginástica, quando você faz bicicleta, quando você faz caminhada, quanto mais você faz, mais o seu corpo fica adaptado, mais o seu corpo fica fortalecido. A nossa fé é a mesma. Quanto mais eu pratico fé, mais fé eu tenho, mais fé nós temos. Então Deus nos testa para provar a nossa fé. É isso. Então Paulo, ele orou para que eles pudessem ter um amor profundo pelos outros. Amor um pelos outros. Versículo 12 fala assim: e o Senhor vos faça crescer e aumente no amor um para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. As tribulações podem tornar as pessoas egoístas, assim como o sofrimento também pode quebrantar e também pode endurecer. Assim é como o sol, e como a cera e como o barro. O sol sobre a serra derrete, o sol sobre o barro endurece. Então são situações, às vezes a tribulação para um fortalece, a tribulação para outro às vezes enfraquece. Isso vai do fortalecimento da nossa fé com Jesus. A igreja, ela é uma família e onde devemos construir pontes de amizades e não muralhas de separação. A igreja, ela deve ser conhecida como a comunidade do amor, da aceitação,
do perdão e da restauração. A igreja sem amor é uma igreja que está em trevas. Nós precisamos viver em amor, porque o maior de todos os mandamentos é o amor. Os dons espirituais sem o amor nada valem. Está lá em 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Se você pode ter todos os dons, pode falar a língua dos anjos se quiser, mas se não tiver amor, de nada valerá. Então o amor, ele não deve ser apenas em palavras, eu amo, mas deve ser também de forma prática, deve ser em atitude. Eu realmente amo, eu demonstro esse amor, eu tenho ações de amor. Amor, amar, dedicar. Às vezes falar assim, é fácil eu amar aquele que me ama, é fácil amar aquele que igualmente me ama, mas agora o desafio é amar aquele que não me ama, amar o meu inimigo, amar quem me persegue, porque a Bíblia diz que devemos orar pelos nossos inimigos, abençoar o que nos persegue e pagar o mal com o bem. Isso que devemos fazer. Isso é amor. Devolver, não devolver na mesma moeda, mas devolver de forma que a outra pessoa não espera. Devolver em amor. Por isso que Paulo orou para que eles pudessem ser santos na presença de Deus até a volta de Jesus. É que finaliza o versículo 13. A fim de que sejais do vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então a segunda vinda de Cristo motiva os crentes para uma vida em santidade. Se nós cremos que Jesus vai voltar, também sabemos que ele vai vir julgar os vivos e mortos e vai vir para que nós prestamos conta daquilo que nós fizemos, da toda a nossa vida que tivemos. Por isso nós precisamos viver em santidade. E viver em santidade implica-se em purificar-se. Santidade, também santificação, quer dizer que nós estamos separados. Separados do mundo para servir a Deus, servir a Cristo. Isso quer dizer santo. Santo, santificado, santificai-vos. Uma santificação, a segunda vinda de Cristo, faz com que os crentes vivam em santidade. Uma coisa hoje tão difícil, se parece, mas é uma coisa que nós precisamos nos esforçar para alcançar a santidade, para estarmos preparados para a vinda de Jesus. A santidade de vida não é uma formalidade externa, assim como eu estou vestido, com roupa, não é uma coisa que eu vejo externalmente, mas é uma vida vivida na presença de Deus. A santidade não é medida por gestos, por ritos ou cerimônias. Ela é medida por aquilo que nós fazemos interiormente, é uma vida sem culpa. Os fariseus, eles eram conhecidos porque os seus ritos externos eram lindos, maravilhosos, eram perfeitos até, mas a sua interioridade, o seu interior era uma vida de impurezas. E Deus procura a verdade no íntimo, no profundo, no coração. Porque a segunda vinda de Cristo nos mostra que o melhor ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir. Isso que nós esperamos. O cristianismo não caminha para um declínio, mas para um glorioso amanhecer, um despertar, um renovo, esperança. É isso que o cristianismo deve ser. A história não é cíclica, ela não fica dando volta, a história ela é contínua. Ela tem um alvo. E se nós não acertarmos esse alvo, que é Cristo, vamos acertar o quê? Nós vamos errar. Conduzidos por Deus, nós devemos ser na nossa vida. A conduta de nós cristãos faz com que a nossa vida não seja uma vida vazia. Jesus, ele vai voltar de forma física, de forma visível, de forma poderosa e de forma gloriosa. Então não esteja vivendo uma vida vazia. Esteja vivendo uma vida cheia de frutos, uma vida que desperte para Jesus. Por isso que nós estudamos, por isso que você acordou hoje, domingo, 9 horas, e nos acompanhou através desse momento. Teve esse tempo, às vezes que você poderia até estar dormindo um pouquinho mais, hoje é domingo, vou dormir até 10 horas, mas você, graças a Deus, você está usando o seu tempo para se edificar e também assim nos acompanhar. Para nós finalizarmos, concluirmos aqui.
a condição espiritual dos crentes gera peso no seu coração a ponto de você fazer sacrifícios pessoais para ajudá-los a crescerem na fé? Você está disposto a se sacrificar para que o outro cresça na fé, assim como Paulo fez, como Timóteo fez? Você tem orado pela igreja para que os crentes sejam mais firmes na fé e mais enraizados em amor? Você não precisa responder em alto, você precisa só pensar o que eu tenho feito para essas perguntas. Você está vivendo em santidade? Você está preparado para a segunda vinda de Cristo? Você está cheio do amor de Deus? Ou você está vazio procurando se encher com aquilo que passa no estalar de dedos? A única maneira de nos prepararmos para nos encontrarmos com Deus é vivermos diariamente com Deus. É isso que faz com que nós venhamos a esperar Jesus para a sua vinda. Que Deus vos abençoe e que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar e assim estamos encerrando mais esse momento, mais esse tempo. Espero que tenha sido produtivo para a sua vida, também para o seu ministério, para a sua família e para o seu coração. O exemplo de Paulo como pastor, o amor que ele teve e que ele demonstrou pelas igrejas e pelos seus irmãos em Cristo. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, e seu perdão, a sua misericórdia duram para sempre e se renovam todas as manhãs. Obrigado, Pai, por esse momento, por esse tempo, por esse dia que o Senhor assim fez e aqui nós estamos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Nos conduza num dia abençoado, nos dê uma semana na sua glória, que possamos perseverar na fé, unidos e fortalecidos através do Espírito Santo de Deus. Assim que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e assim que o seu rosto faça resplandecer sobre nós e tenha misericórdia de nós, para a graça e pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, obrigado por estar nos acompanhando, foi um privilégio estar aqui novamente, espero que tenha sido satisfatório para o seu coração e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.